Sejam bem-vindos ao Quiz do Diniz, seu treinamento cerebral semanal. No desafio de hoje temos 15 questões sobre conhecimentos gerais. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Preparados? Vamos começar! Questão 1. No futebol, como se chama a reposição da bola mediante arremesso manual? Tiro de meta, escanteio, lateral ou pênalti? Lateral. Durante o jogo, quando a bola sair por uma das linhas laterais, pelo chão ou pelo ar, ela deve ser colocada em campo por um jogador adversário ou do time que tocou na bola por último, a partir do ponto de onde ela saiu. Quem for cobrar a lateral deve estar com os dois pés sobre a linha, ou fora do campo, lançando a bola sobre a cabeça com as duas mãos. Questão 2. Qual é o lendário refúgio do Rei Arthur, onde Excalibur teria sido forjada? Eldorado, Lemúria, Atlântida ou Avalon? Avalon. A maioria dos pesquisadores acredita que Avalon foi derivada da palavra galês Afal, ou Abal, que significa maçã. É uma ilha lendária, o lugar onde a espada do Rei Arthur, Excalibur, foi forjada e onde Arthur foi levado para se recuperar após a Batalha de Cama. Questão 3. Como é chamado o transtorno marcado pela preocupação excessiva com a limpeza? Pânico, toque, TAG ou ansiedade? Toque. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado por pensamentos e medos irracionais, obsessões, que levam a comportamentos compulsivos. O toque costuma se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. Os sintomas geralmente começam de modo gradual e variam ao longo da vida. Questão 4. Qual é a unidade de medida da intensidade do som? Bell, Ampere, Kelvin ou mol? Bell. O Bell é uma unidade de medida adimensional, que compara a intensidade de um sinal a uma referência. Recebe este nome em homenagem ao físico Alexander Graham Bell. O cálculo é mais frequente em decibel. Questão 5. Qual o local onde se cultiva e produz uvas e vinhos? Vinicultura, vinhedo, adega ou vinícola? Vinícola. De maneira bem objetiva, vinícola é o local onde se produz vinho. No dicionário encontramos que a palavra vinícola está relacionada também à viticultura e a vinhas. Por extensão, chamamos de região vinícola a região onde se produz uvas e vinhos. Questão 6. A qual ordem zoológica pertencem as minhocas? Políferos, anelídeos, moluscos ou artrópodos? Anelídeos. Os anelídeos, filoanelida, são animais invertebrados que apresentam como característica marcante o corpo formado por vários segmentos que lembram vários anéis unidos entre si. Esses invertebrados apresentam corpo dividido em 3 regiões: prostomio, tronco e pigídeo. Questão 7. Onde é impresso o dinheiro brasileiro? Casa da Moeda, Casa Branca, Banco Central ou Banco do Brasil?
Casa da Moeda. A Casa da Moeda do Brasil, CMB, foi fundada em 8 de março de 1694 pelos administradores coloniais portugueses em Salvador, para a fabricação de moedas de ouro proveniente das minerações. A CMB é responsável pela impressão da moeda e papel moeda oficiais no Brasil. Adicionalmente, a empresa também imprime moedas comemorativas, selos postais e documentos que precisem de mecanismos de proteção de falsificação para outras empresas. Questão 8. Como se chama o estudo da evolução de uma língua ao longo da história? Fonética, fonologia, semântica ou diacronia? Diacronia. Sincronia e diacronia são conceitos distintos, mas complementares, usados na linguística para indicar diferentes perspectivas de estudo da língua. O estudo na língua num momento específico, sincronia, e o estudo da língua através do tempo, diacronia. Questão 9. Supostamente, qual é a criatura monstruosa que habita o Himalaia? Baba Yaga, Yeti, lobisomem ou mantícora? Yeti. O Yeti, ou abominável homem das neves, supostamente seria uma criatura similar a um primata e maior do que um humano que estaria habitando as regiões montanhosas da Ásia. Fazendo profunda parte do folclore do Nepal e do Tibete, diversos avistamentos já foram reportados e sinais como ossos, pelos e pegadas são usados por muitos para comprovar a real existência dessas criaturas, fomentando histórias que são passadas de geração para geração. Questão 10. Qual a unidade usada para medir a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de um ambiente? Volt, Joule, BTU ou Cal? BTU. BTU, British Thermal Unit. Uma unidade de medida não métrica utilizada principalmente nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido. Trata-se de uma unidade de energia equivalente a 252,2 calorias. É, portanto, uma unidade de medida de potência de refrigeração de um ar-condicionado. Com base nessas informações, podemos definir que quanto maior o número de BTUs um aparelho tiver, maior será a sua potência. Questão 11. Quem é o patrono da Marinha Brasileira? Tamandaré, Mendes Sá, Albuquerque ou Dom João VI? Tamandaré. Joaquim Marques Lisboa, almirante Tamandaré, foi militar da Marinha do Brasil, combateu em todas as lutas do Império, entre elas as guerras de independência, a Confederação do Equador, a Guerra contra Oribe Rosas, e a Guerra do Paraguai. Recebeu o título de almirante, o mais alto posto da Marinha. Comandou diversas esquadras. Foi nomeado patrono da Marinha do Brasil. Questão 12. Como é chamado o seguidor da doutrina de René Descartes? Pragmatista, realista, renesiano ou cartesiano? Cartesiano. O cartesianismo é um movimento intelectual suscitado pelo pensamento filosófico de René Descartes, Cartesius, durante os séculos 17 e 18. Descartes é comumente considerado como o primeiro pensador a enfatizar o uso da razão para desenvolver as ciências naturais. Para ele, a filosofia era um sistema de pensamento que encarna todo o conhecimento. Para os cartesianos, a mente está totalmente separada do corpo físico. Questão 13. Qual é o fenômeno comum em dias ensolarados, principalmente no deserto? Reflexo, miragem, vertigem ou alucinação? Miragem.
Miragem ou espelhismo é um fenômeno óptico muito comum em dias ensolarados, especialmente sobre rodovias, em paisagens desérticas, ou também em alto mar. Trata-se de uma imagem causada pelo desvio da luz refletida pelo objeto, ou seja, é um fenômeno físico real e não deve ser confundida com uma alucinação. Questão 14. Como se chama o aparelho que mede a intensidade e duração do brilho solar? Termógrafo, estadiômetro, dinamômetro ou heliógrafo? Heliógrafo. O heliógrafo é um instrumento usado para observar o número de horas de brilho solar em determinada localidade e dia do ano à superfície, referida como insolação. As medições do heliógrafo são reduzidas pelo técnico meteorologista, transformando o comprimento queimado ao longo da fita de papel em horas de radiância. Questão 15. Como é chamado quem pratica montanhismo? Alpinista, masoquista, altruísta ou paraquedista? Alpinista. Alpinismo é uma atividade desportiva de ascensão em montanhas, picos, rochas escarpadas e similares, acima dos 2.500 metros, que exige equipamento de montanha apropriado, uma técnica de progressão que lhe é própria, boa preparação física, em alguns casos, a presença de um guia com uma formação específica. Alpinista é nome dado àquele que exerce esse desporto ou atividade. É isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui. Espero que tenha acertado todas as questões. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso vai nos ajudar a continuar publicando sempre mais vídeos para você.